Olá, está no ar o nosso programa Espaço Cidadão, chegando em todo lugar onde tiver internet pelo nosso canal no YouTube. Faça a sua inscrição no Robson Carvalho, pode nos achar também pelo Robson Cidadão e chegando também aos estados do Maranhão, Rio Grande do Norte e Alagoas, através da Band. No programa de hoje vamos conversar com o professor inclusive livre docência, né, com esse vasto conhecimento na sociologia, na ciência política, nas ciências sociais, e autor de diversos livros, como A Elite do Atraso, também A Tolice da Inteligência Brasileira, autor também da A Classe Média no Espelho, e agora vamos conversar com ele a respeito do seu livro mais novo, que é A Guerra contra o Brasil, né? Como é que os Estados Unidos se uniram a uma organização criminosa para destruir o sonho brasileiro. Professor Gessé Souza, seja bem-vindo ao nosso Espaço Cidadão. Você que agora está na Alemanha, falando conosco aqui direto para o Brasil. É um enorme prazer estar aqui com você, Robson, e com o nosso público, conversando sobre esse assunto que é de extrema importância para nós todos. Professor Gessé, que também é palestrante, tem rodado o Brasil todo e dado palestras fora do Brasil também. E eu inicio a nossa entrevista, professor, perguntando, baseado nesse título do seu livro, A Guerra contra o Brasil, que guerra é essa? Pois é uma guerra, inclusive, que não é nova, Robson, porque, obviamente, toda forma de dominação política e social, ela nunca é apenas baseada na violência material, ela é sempre também baseada na manipulação simbólica, né? Você tem que pôr na cabeça do oprimido, né, que ele merece ser oprimido, que ele é inferior, não é isso? E os imperialismos são construídos dessa maneira. O imperialismo americano levou essa dimensão cultural ao máximo, né? Se você quiser pegar aí Hollywood, não é isso? Você tem uma máquina de propaganda a serviço dos Estados Unidos. As pessoas não sabem, mas em todo grande estúdio de Hollywood tem uma sala reservada para as organizações do Estado americano, CIA, etc., o que vai ser mostrado ao povo ou não, né? Os Estados Unidos construíram uma ciência culturalista, né, que é racista no fundo, né? Recobre o racismo de um modo que as pessoas não percebem. Isso é mandado para o mundo inteiro. E aí você convence um povo inteiro, como o povo brasileiro, que ele é um povo de ladrão, corrupto de nascença, e que deve, portanto, entregar as suas riquezas, o seu petróleo, sua água, sua terra para os americanos, que eles são lindos, maravilhosos, inteligentes e honestos, né? Que o teto não caia sobre a minha cabeça, né? Eu digo isso porque, né, o capitalismo americano é baseado na fraude, né? Baseado na sonegação de imposto, né? A política americana é comprada pelo dinheiro, ou seja, se tem um país corrupto no mundo, são os Estados Unidos, né? Mas aí você monta essa guerra cultural, né, para que você possa deixar, muito especialmente a América Latina, né, como exportadora de matéria-prima, né? É essa guerra que eu estou me referindo quando eu falo de guerra contra o Brasil, né? Todas as vezes da A história que o imagem, Brasil professor Gessé, a né? imagem que se passa é outra diferente, né? Que é como que só há corrupção no Brasil e você tem um grande modelo de país que seriam os Estados Unidos, né? É importante a gente perceber até que, desde criança, quando a gente assiste desenhos animados, por exemplo, até jogos de videogame, tem sempre a bandeira americana, sempre que há a luta do bem contra o mal, quem é o lado certo, o bem, é sempre os Estados Unidos, e isso desde a infância vai sendo incluído na nossa mente, nos nossos hábitos culturais, né, e forma o que a gente pensa sobre o Brasil e sobre a própria nação americana. Robson, você está coberto de razão com a sua análise, você resumiu em uma frase, né? Porque, no fundo, o que está em jogo aqui, o que é? É um novo tipo de imperialismo que os americanos sofisticaram, né? É o mesmo tipo de imperialismo que os franceses ou os ingleses fizeram, especialmente
na África, mas no resto do mundo inteiro, né? Mas os americanos levaram isso a um padrão novo, né? Produziram o quê? Um cinema, uma arte, ou seja, então você vai passando, antes de tudo, produzir uma ciência, uma pseudociência, que é culturalista, que diz que eles são herdeiros dos protestantes ascéticos, então são mais produtivos, mais inteligentes, mais honestos, mais bonitos, né? Ou seja, todas as características do espírito humano. E o que são protestantes ascéticos, professor? Protestante ascético é aquilo que Max Weber disse que tinha sido o principal estímulo para o espírito do capitalismo, né? Ou seja, o pessoal que começava a trabalhar para ganhar cada vez mais dinheiro, não para sustentar as suas famílias, para ganhar cada vez mais dinheiro por si só, uma mera acumulação de riqueza, né? Que isso se acreditava que fosse um signo da salvação divina, né? Mas essa explicação de Weber é para o início, para a gênese do capitalismo. Não é para a exportação do capitalismo para o mundo, né? Porque hoje em dia... Isso no momento, professor, onde, por exemplo, o catolicismo na época pregava que o lucro era pecado, mas já o protestantismo, desse original de raiz, e hoje se tenta voltar também isso, mostra que, na verdade, a prosperidade não é um pecado. Isso ajudou ao crescimento e funcionamento do próprio capitalismo, né? Perfeito, perfeito. Né? Agora, isso é uma bobagem em termos científicos, você dizer que essa cultura continua até hoje, até porque, na própria explicação de Weber, né? Quer dizer, isso se transforma em instituições, ou seja, uma fábrica hoje, né? Uma escola hoje. O que é que uma escola faz? Uma escola faz produzir o indivíduo como protestante antes produzia em termos religiosos. A gente não precisa mais ser protestante, entende? Entrar numa igreja, etc., para ter o quê? Disciplina, autocontrole, pensamento prospectivo, né? Porque isso é exatamente o que uma escola hoje em dia faz, né? Então, esse espírito do protestante já está nas próprias instituições centrais do capitalismo. O que o Estado, o que uma fábrica, o que uma burocracia, o que uma escola faz é exatamente produzir o protestante, mostrando que você não precisa ir mais para a igreja para aprender a ser protestante, percebe? Então, é uma ciência superficial, né? Que não compreende como funcionam as instituições do próprio capitalismo, né? Então, esse culturalismo é uma mentira, né? Entende? Como as pessoas não percebem que elas são formadas por instituições, né? Entende? Então, o que é um modo invisível, inconsciente, etc. Ninguém sabe como a gente é montado pela família, pela escola, e tudo. Você precisa refletir sobre isso, né? Então, os americanos desenvolveram, né, uma pseudociência que é para dominar os outros, dizendo que só eles têm o que, no fundo, todo mundo tem, onde você tem a burocracia, fábrica, escola, prisão, etc. Né? Entende? E as pessoas acreditaram nessa bobagem. Isso que é o problema. Né? Aí, então, você começa o quê? No Brasil, o próprio mito nacional ele é construído, né? É uma versão do mito americano. Enquanto o mito americano diz que o povo americano é o povo eleito, o melhor do mundo, que tem que, então, governar e mandar nos outros, né, e roubar a riqueza de todos os outros povos, o que o brasileiro disse é isso mesmo, vocês é que são maravilhosos e tal, e nós somos um povo que é exatamente o contrário de vocês. Nós somos burros, preguiçosos e ladrões e corruptos desde o começo. Ou seja, isso foi a elite que montou. Esse é o ponto, a elite brasileira que montou. Né? Isso é a que se chama a síndrome do vira-lata? Exatamente isso. É o que eu chamo a síndrome de vira-lata. Né? Entende? Quer dizer, porque exatamente você vai montar o quê? Isso foi montado na época que Vargas tomou o poder, não é isso? Vargas queria incluir esse povo mestiço e negro, né? Aí vem a elite e diz, opa, vamos remodelar essa história, vamos montar o mesmo racismo que existia antes, fingindo que não é racismo. Então, a gente vai criar um moralismo, né? Um moralismo que vai dizer que o povo não vale nada, que o povo é lixo. Não é isso? Por que a elite quer dizer que o povo é lixo? Porque um povo que se acredita depois, sendo o lixo da história, ladrão, etc., e corrupto enquanto tal, ele é um povo sem autoestima. Né? E um povo, ou um indivíduo sem autoestima, ele é facilmente dominado por essa elite. Claro,
porque ele não tem autoconfiança, não tem confiança em si mesmo, etc. Né? Então, você vai poder dominar e explorar essa elite e humilhá-la, esse povo e humilhá-lo. Né? E essa elite, especialmente quando começa isso em São Paulo, vai se unir com a classe média branca, que vai ser importada para o Brasil exatamente nessa época, que vai se imaginar europeu ou americano, junto com essa elite. Né? Eles vão se achar americanos no Brasil, percebe? E vão encarar os 80% como povinho, ladrão, burro e preguiçoso. Né? Entende? E os americanos vão, né? E isso mostra como foi poderosa essa mensagem dos americanos. Né? Que eles eles vão montar aí, nesses países da América Latina, colônias, etc., do mundo inteiro, né? Entende? A reprodução dessas suas mesmas ideias, que são ideias para dominar, para humilhar e para inferiorizar, com a ajuda das elites colonizadas locais, né? E dessa classe média que vai ser, digamos assim, a tropa de choque dessa elite. Né? Esse é o começo dessa história. Professor Gessé Souza, né? Esse novo livro, que é A Guerra contra o Brasil, como os Estados Unidos se uniram se uniram a uma organização criminosa para destruir o sonho brasileiro. Eu já vou detalhar um pouco mais, inclusive, do conteúdo desse título do livro, mas uma pergunta. Essa sua referência é aos Estados Unidos como um todo? Porque hoje há alguns entendimentos, algumas análises de que, na verdade, quem estaria contra o Brasil, que tentou destruir o sonho brasileiro, seria especificamente a ultradireita de Donald Trump. Não seria um comportamento de país. Qual é o entendimento que o senhor tem? Eu não acredito nisso. Não é, obviamente, a extrema-direita. É claro que a extrema-direita é pior, né? A extrema-direita é pior porque ela é racista. Racista, algumas vezes explicitamente, mas normalmente sem dizer que é racista, né? E Bolsonaro é, obviamente, um líder racista, né? A gente pode discutir isso depois. Agora, a dominação americana ela se dá sem solução de continuidade com os partidos democrata e republicano. Tá? Por quê? Porque os Estados Unidos se veem como o guardião de uma divisão internacional do trabalho, onde ele manda no mundo inteiro e tem alguns amigos ali, né, que são na Europa Ocidental, Alemanha, França, Inglaterra, Japão e tal, que vão explorar o planeta como um todo. Né? Já a América Latina, a África e grande parte da Ásia deve ser só o quê? Exportador de matéria-prima, ou seja, sem valor agregado, sem tecnologia, não é isso? A soja mandada sem ser beneficiada, etc, etc. Né? Para dar um exemplo sobre isso, quando eu fazia um bom tempo atrás, ensino médio, o professor de geografia dizia que a gente plantava o tomate aqui, aí mandava para fora o tomate, o pessoal industrializava, botava dentro de uma lata e a gente comprava de volta esse extrato de tomate aqui no Brasil, pagando 5 vezes mais caro. 5 vezes mais caro e pagando em dólar. Né? Hoje, essa mesma lógica acontece, por exemplo, com o petróleo. Né? Está se reduzindo o nosso potencial de refino, a gente manda o óleo, o petróleo bruto para fora, refina lá fora, gera emprego e renda lá fora, a gente compra de volta o petróleo pagando mais caro em dólar, sujeito à variação que a gente não tem controle. Né? Perfeito. Isso explica, inclusive, por que os Estados Unidos se uniram com os juízes corruptos, como a gente sabe bem, procuradores corruptos, né? Uma máfia no Poder Judiciário, do Ministério Público, essa máfia que funciona como uma máfia privada, né? A partir de ganhos pessoais e corporativos, né? Foi, então, né, usada pelos americanos para ser uma espécie de uma ponta de lança dos interesses americanos para destruir, muito especificamente, a Petrobras e a Odebrecht. Por que Petrobras e Odebrecht? Ora, porque eram as duas empresas de alta tecnologia do Brasil, onde o Brasil estava investindo na África, na América Latina, em vários países do mundo. Você precisa quebrar isso. Né? Então, o país mais corrupto do mundo, né? Entendeu? Tirando onda hipocritamente, está combatendo a corrupção, né? Quer dizer, destruiu a capacidade produtiva do Brasil, né? Usando esses juízes, uma imprensa que também é corrupta, porque está associada a essa mesma elite, uma elite que é
do saque entre nós, né? Ela nunca teve uma fração industrial, sempre foi uma fração agrária e financeira, né? Quer dizer, do saque, portanto, essa fração agrária, como a gente bem sabe, é um povo que sempre foi assassino de poceiro, né? Entende? Que depois precisava de juiz como Moro para assinar a posse. É isso que é a acumulação primitiva de capital, assim que se formou o agronegócio entre nós, e é a elite financeira, que é o saque de curto prazo. Né? Esse pessoal aliado, né, do capital financeiro americano, né, entendeu? Usou enfim, os meios de comunicação que está no bolso desse mesmo pessoal. Por exemplo, a Rede Globo deve a alma ao Goldman Sachs, que é um grande banco americano, por exemplo, né, entendeu? E que montaram esse projeto inteiro, né, de redução dessa capacidade produtiva brasileira, né, para manter a proeminência americana e reduzir o Brasil, né, do status de uma potência emergente para um país empobrecido, miserável, etc., comandado por esse canalha aí, agora, né, que a gente tem na presidência. Né? Que sempre defendeu a tortura, que é um presidente miliciano, isso não sou eu que digo, 20 anos da vida dele elogiando milícia, não é isso? Elogiando, querendo público, a oficialização de milícia, etc. Essa organização criminosa é que se uniu e foi utilizada pelos Estados Unidos, né, para destruir o sonho de quê? De uma democracia que pudesse ser inclusiva, né, rica, que pudesse, né, quer dizer, pegar negros, mestiços e pobres, né, e incluir finalmente, né, na sociedade brasileira. Esse é o sonho. Professor, e quando se observa aqueles que combatem o próprio PT, o Partido dos Trabalhadores, né, que demonizam a figura do ex-presidente Lula, ex-presidente Dilma Rousseff, se argumenta que eles queriam transformar o Brasil num país comunista ou socialista, se argumenta que tudo isso foi feito, que não foi golpe, inclusive a queda da presidente, tudo isso foi feito por causa da corrupção existente na Petrobras, existente no Brasil, que seria o PT o país mais corrupto, o partido mais corrupto do mundo. O que é que se pode argumentar em contrário diante desse discurso que circula na mente de muitas pessoas? Veja bem, esse plano, como eu mostrei, não nesse livro, embora eu tenha aprofundado nesse livro, mas em outro livro foi o Elite do Atraso, essa foi o quê? Foi a fórmula que a elite brasileira montou, né, cooptando intelectuais que são admirados pela esquerda até hoje, né? São por exemplo, 90% do Sérgio Buarque, Raimundo Fauro, Roberto da Mata, Fernando Henrique Cardoso, etc. Esse pessoal todo, né, inventou uma história que é extremamente frágil e é mentirosa. Essa história de que a corrupção no Brasil é um dado cultural que vem desde Portugal medieval. Isso é uma ideia ridícula, Robson. Ridícula, né? Porque na Idade Média não podia haver corrupção, porque não tinha ideia da soberania popular e não havia ideia, portanto, de um patrimônio público. Patrimônio público só pode existir quando o povo é a base do poder. Isso é uma ideia muito tardia, é uma ideia da Revolução Francesa. Então, entende? A inteligência brasileira usou fraudes históricas, teorias ridículas, né? Entende? Para humilhar o próprio povo, para dizer que o povo inteiro é ladrão. Né? Quer dizer, no fundo, qual é a explicação disso? Olha, quem rouba entre nós é essa elite agrária e financeira. Esse pessoal né, se a gente for dizer a verdade, esse pessoal é ladrão, não tem nenhuma outra forma. Os grandes milionários brasileiros estão todos envoltos em mecanismos de corrupção. Né? E essa elite são 200 mil pessoas, é ínfimo. A classe média é feita de imbecil por ela. Né? Entende? Por quê? Porque é uma classe, né, essa financeira agrária, que está por trás dos bancos. Os bancos é quem roubam. Né? Roubam como? Como, Robin? A gente precisa dizer isso para o povo. Né? Olha, a taxa de juros que diminuiu agora simplesmente porque o povo já foi explorado ao máximo, etc. Né? Mas, obviamente, mas ainda assim é muito maior do que a taxa europeia. A taxa de juros do Brasil é 11 vezes maior do que na França, sem nenhum motivo para isso. Né? Uma dívida pública que é a real
corrupção, por isso não se audita. Como é que você deve uma coisa que você não sabe a quem você deve? Isso não existe. Não há auditoria, é a prova que é uma roubalheira. O que a gente paga em termos de dívida pública, e por isso a gente não tem educação, saúde, é roubalheira. Né? Roubalheira, o nome é isso. Né? Por exemplo, eu estava vendo o outro dia o professor mostrando que em Alagoas, né, os grandes proprietários de cana, né, roubam o Estado, né, dando a sua propriedade como hipoteca. Depois aqui essa dívida é socializada, transformada em dívida de todos. Esse dinheiro foi apropriado. Já foi considerado no Nordeste, por exemplo. Né? Mas isso se dá na elite paulista de um modo 1000 vezes maior, um roubo que é montado, porque o Banco Central é a corrupção no Brasil, é a boca de fumo da corrupção. É claro que tem corrupção na política também, meu Deus, óbvio, porque a política foi montada para ser comprada por esse pessoal. Né? Mas todo dispositivo de poder procura invisibilizar o roubo real. Né? Entende? E criar um bode expiatório. O roubo na política é um bode expiatório para o roubo 1000 vezes maior, que a população não consegue compreender, porque um pobre brasileiro não consegue diferenciar o que é 1 milhão e 1 bilhão de dólares, ou 1 trilhão de dólares, né? Porque essa elite rouba trilhões, não é isso? Entende? Quer dizer, não é 1 ou 2 bilhões, como a Lava Jato diz ter recuperado, e que, no fundo, destruiu muito mais do que isso, percebe? É uma diferença de 1 para 100 mil, para 1 milhão, etc. Né? E dinheiro é quantidade. Né? Entende? Rouba-se, claro, no Estado, isso é um crime, isso tem que ser perseguido como qualquer roubo. Né? Mas um povo que presta atenção a um roubo que é um grão de areia numa praia, né? Então você pega lá Ponta Negra, o roubo na política é um grão de areia. Né? Enquanto o roubo que essa elite faz é a praia inteira. É isso. Né? Então você faz um povo inteiro de imbecil, porque você tem uma imprensa que vai bombardear isso, né? 24 horas, só esse roubo pequeno, né? Para dizer que a desigualdade, a miséria e as mazelas do Brasil têm a ver com isso aqui na política. Né? Quando quem compra a política são esses mesmos milionários aqui. Ou seja, os bancos têm 400 deputados no bolso. Por conta disso, o Bolsonaro não caiu, apesar de ele ter feito as coisas mais absurdas e ridículas, né, do mundo. Já dá para 2.000 impeachment, mas não cai porque ele está deixando que o roubo dessa elite aconteça. Né? Então, quem rouba é a elite. Ela saqueia o quê? O orçamento público. Né? Entende? Com dívidas que são fantasiosas, que são socialização de coisas privadas. Isso não sai na Globo, isso não sai nos canais de televisão, porque esses caras participam desse esquema. Né? Na verdade, né? E quando a gente observa quem é que patrocina os principais programas de televisão. Exatamente. Isso, Bradesco oferece e tal. Obviamente. Obviamente. É quem patrocina todos esses, a grande maioria desses programas, inclusive jornalísticos. Né? Exatamente. Ô, Gessé, nós falamos aqui em relação a esse seu novo livro, que é A Guerra contra o Brasil, né? Como é que os Estados Unidos se uniram para uma organização criminosa para destruir o sonho brasileiro. Então, você falou que guerra é essa, e o tipo de guerra. Você falou a respeito de quem é essa organização criminosa, você detalhou, deu nomes aos bois, e também falou sobre o sonho brasileiro. Aí eu quero que você possa detalhar também quais são os instrumentos utilizados para esse tipo de projeto funcionar. Mas, antes disso, uma pergunta: por que, no seu entendimento, a nossa elite econômica é tão subserviente a interesses, inclusive, externos ao Brasil? Eu faço essa pergunta, Gessé, porque normalmente se veicula alguém muito rico, ou milionário, ou bilionário, a pessoas de sucesso, com pessoas que têm uma grande inteligência, que não precisem de mais nada, nem do Estado, nem de outras pessoas, muito menos de fora do país. Então, por que isso? Isso é uma bobagem até, né? Porque, por exemplo, o fato de você ter dinheiro não significa que você seja uma boa pessoa, nem muito menos uma pessoa inteligente. Às vezes, quer dizer exatamente o contrário. Ou seja, que você não tem escrúpulo nenhum, não é isso? E que você é disposto a tudo, né? Inclusive instrumentalizar os outros, né? Enganar, etc, etc. Né?
no fundo, a nossa elite ela é tão mesquinha, né? E ela é tão descompromissada, porque ela odeia o povo. Aí tem um racismo racial também. A gente herda da escravidão, né? Essa classe média ela é toda branca. Os 20% da classe média, a classe média é o quê? Quem tem o diploma, é quem tem o conhecimento. A elite tem o dinheiro real, não é isso? Tem o dinheiro que faz muito dinheiro. A classe média, às vezes, se deixa imbecilizar achando que é rico, achando que é elite, porque tem 1 milhão no banco, porque tem um carro importado, porque tem uma casa. Não, amigo, você é classe média no máximo, né? Entende? Né? E você é explorado por essa elite também, embora você não saiba, né? Mas ele tem uma união racial, né? Entende? Essa elite ela despreza o povo mestiço e negro, né? Tem raiva, não é isso? Né? E quer o quê? Preservar os seus interesses. A classe média quer preservar os seus privilégios educacionais, então ela não quer negro na universidade, negro tem que estar cortando a grama ou faxinando a sala, mas ele não pode ser estudante nem pode ser professor. Basicamente é isso, né? E a elite não quer que você use o dinheiro do orçamento público, que é pago pelo pobre. 52% do orçamento público brasileiro é pago por quem ganha até 2 salários mínimos. Esse orçamento que o pobre paga, ela quer botar no bolso dela, no bolso dela. Quem rouba é a elite brasileira é criminosa, né? Ela é o verdadeiro ladrão, né? E não quer que nenhuma parte desse dinheiro, nem 10 ou 20%, foi o que o PT fez. Uma pequena parte para os pobres. Não quer isso, ela quer todo o dinheiro para ela. Né? Então, basicamente, é isso. Né? Essa organização que não quer nem educação para todos, nem dinheiro nenhum para todos. Essa é a organização. Então, a nossa elite é uma espécie de Congo, de belga no Congo. Né? Ele que despreza o próprio povo. E é uma fração que nunca teve. Toda elite que tem algum projeto nacional é uma elite que tem a ver com a fração industrial, óbvio. Né? Que é aquela fração que tem um projeto, porque os próprios interesses da própria classe industrial são convergentes com os interesses da sociedade como um todo. Afinal, ele quer ter um trabalhador que tenha algum salário decente, senão o cara não vai comprar o carro que você produz, tem que ter um mercado interno, senão não vai ter mercado para o produto que você produz, etc. Né? Já a elite agrária, ela recebe em dólar ou em euro. E ela está se lixando para o que acontece aqui. Né? Ao contrário, se o país for mal, ela pode comprar facilmente as coisas aqui. A elite financeira é idem, porque ela vive dessa intermediação. Né? Então, a gente está nas mãos das piores elites. Né? Uma elite agrária, escravocrata, de ladrão e de assassino, porque é exatamente isso, vamos dizer a verdade. Né? E essa elite financeira que quer um saque de curto prazo. Né? Então, a gente nunca teve uma elite industrial que pensasse em termos de longo prazo. Me parece que há uma gênese dessa parte da sua análise em Florestan Fernandes, no livro A Revolução Burguesa no Brasil, né? Ele tem várias coisas importantes. Florestan Fernandes, no fundo, para mim, verdadeiramente o grande sociólogo brasileiro que me influenciou. Né? Eu tenho, obviamente, críticas a ele, mas são críticas, inclusive, porque ele não podia ter pensado esse tipo de coisa que eu estou levando agora, porque eu estou me baseando em autores que ele não podia ter conhecido, inclusive, como muito especialmente Pierre Bourdieu, né? Porque a dominação se dá de um outro modo, ele não percebia como a hierarquia moral do capitalismo existe, como ela monta, né, dominações importantes. Agora, Florestan vai ser o primeiro cara que vai perceber que o Brasil é capitalista, é moderno, e não pré-moderno, essa invenção, né, absurda, dizer que o Brasil é pré-moderno, personalista, entende? Não, aqui se mistura o público e o privado. Como se houvesse algum país no mundo, né, onde as relações pessoais não definissem todas as coisas. Como se existisse, porque eu morei em cada um desses países, Robson, né? Muito tempo, inclusive, né? Estados Unidos, Alemanha e tal, para os países mais desenvolvidos, né, do mundo, né, sobre qualquer critério objetivo, né? E como se cada privilégio nesses países não estivesse fundado também em relações pessoais, porque o cara é sobrinho, porque o cara é amigo, porque o cara é claro, obviamente, né? Entende? É uma coisa tão oprimida, subalterna que a gente tem, que a gente idealiza os opressores, os algozes, como se houvesse
por exemplo, no mundo, uma sociedade impessoal, entende? Onde não se mistura privado e público e tal, entende? Isso é uma loucura, né? A gente tem uma inteligência que está contaminada por esse tipo de questão também, o que mostra o comprometimento dela com essa própria elite, né? Perfeito. Professor Gessé Souza, o que é guerra híbrida? Guerra híbrida é exatamente que esse termo que é coríbico, né? Pois, mas no fundo, isso não é uma coisa nova, né? Como eventualmente ele imagina. Todo o imperialismo sempre foi híbrido, ou seja, ele sempre, especialmente o britânico, né? O britânico e o americano ainda sofisticou isso. Híbrido o que é? Que você não precisa forçosamente mandar as forças armadas. Os Estados Unidos mandaram, a gente sabe, mandou a sexta esquadra, né? No golpe de 64, o golpe militar, né? Estava a sexta esquadra americana esperando ali no Rio de Janeiro, né? As coisas se definirem, porque ela poderia entrar em ação. Ou seja, então, o fator militar continua sempre, né? Entende? Agora, quando você consegue oprimir um povo, fazê-lo de imbecil ao ponto dele achar que você é o suprassumo da inteligência, da honestidade e tal, entendeu? E que o povo é desonesto e tudo, que deve entregar as riquezas que tem a você, que é exatamente o que acontece entre nós, né? Olha, a gente descobriu aqui o pré-sal, então, mas a gente só tem político corrupto. Então vamos dar esse negócio para os americanos, que eles são lindos, honestos. É isso. Basicamente, ou seja, veja o grau de imbecilidade que tem nessa reflexão. Mas foram 100 anos, filmes, televisão, novela, toda a esfera pública repetindo isso. Né? Entende? E esse é o aspecto da guerra híbrida. Ele tem um aspecto cultural, que no caso do Brasil foi extremamente bem sucedido. Os Estados Unidos não precisam invadir o Brasil, como a Síria, como a Líbia, etc. Entendeu? Por quê? Porque os brasileiros já estão de joelhos, né? Entende? Amando o seu opressor. Ou seja, só a título de exemplo, Robson, né? O esperma, que é mais procurado pelas mulheres brasileiras para inseminação artificial, é um esperma número 19, que é um americano, louro, grande, parará, entende isso? E, digamos assim, inteligente, honesto e tal, entende? Veja como isso penetra nas esferas mais íntimas, né? Emocionais mesmo e tal, né? Ou seja, nós amamos a quem nos oprime. Basicamente é isso, né? Depois de 100 anos de educação dessa mentira da corrupção, entendeu? Né? Que é o que, efetivamente, porque nesse tema da corrupção, você pega a esfera da moralidade, que é a dimensão mais importante do ser humano, né? Você pode até dizer que alguém não é tão inteligente, não é tão bonito, isso não é tão... Não, mas você dizer que a pessoa é inconfiável e desonesta, você pega a pessoa entre os olhos, ou seja, naquilo que é o principal dela, né? Entende? E a agressão americana, cultural, transformada, ou seja, replicada pela própria elite brasileira contra o povo, é exatamente isso, né? Inventar que você é inconfiável, né? Que você é ladrão, que você é desonesto, etc. Né? E nós acreditamos nisso, né? A gente terminou acreditando nisso. Né? Gessé, de que maneira acontece essa destruição da arte, da cultura e da autoestima do povo brasileiro? Isso tem a ver com outras coisas, quer dizer, porque aí, quando você põe um cara como Bolsonaro no poder, e eu não consigo imaginar ninguém pior do que o Bolsonaro, né? As articulações dele já mostram isso, o esquema, né? O esquema de um corrupto menor e tal, o negócio de rachadinha e tal. Esse pessoal todo rouba muito, né? Trilhões e tal. Ele não, ele ficava ali, o negócio dos filhos ensinando e tal, olha, pega aqui e tal, né? Entrava 89 mil reais, você não sabe, né? Caiu lá na... Entende? O negócio... Claro, isso você vai juntando, vai dando alguns milhões, etc. Esse é o esquema do cara. Esse cara, né? Entende isso? Se pôs como o cara que vai defender a corrupção. Entende isso? É claro que o povo brasileiro não é tão idiota assim, né? O povo brasileiro votou sabendo quem era Bolsonaro. Entende isso? Né? Ele sabia o que ele defendia, que tipo de coisa ele era, que tipo de cara ele era e tal. Entende? A gente só pode compreender Bolsonaro o vendo como um espelho do racista brasileiro. Tá?
Ou seja, porque o racismo ele se mascara. Ele não é, entende? Por conta de Getúlio Vargas, de Gilberto Freire, do negócio do mestiço é bom, né? O racismo é politicamente incorreto, então as pessoas não expõem Exatamente. abertamente, né? Você precisa usar uma outra forma. Qual é a forma que o Brasil descobriu? Esse moralismo absurdo. Porque a classe média, Robson, a classe média está se lixando para a corrupção. Percebe? Primeiro, você define a moralidade não pela forma como você trata o outro, respeito e ajuda mútua, que é a herança cristã, que vai basear a social-democracia em todos os lugares do mundo. Você esquece esse lado, que é o lado mais importante. Não, moralidade é só você cuidar da honestidade nos negócios do Estado. Imagine, a ideia já é louca em si, né? Porque ela é completamente maluca. Né? É uma concepção amesquinhada ao extremo de moralidade. Ao mesmo tempo, ela é mentirosa. A classe média está se lixando para isso. Como é que eu posso dizer isso? Ora, você sabe muito bem, como cientista social, Robson, que a gente não pode olhar as coisas pelo microscópio, não é isso? Mas a gente pode analisar os fatos históricos, não é isso? Ou seja, você pega um fato histórico da mesma significação, como o que houve no movimento lá, usando Moro e tudo, contra Lula e Dilma, os dois principais nomes, né, da política popular, digamos assim, e você analisa, compara isso com as malas do Aécio e do Temer. Os dois principais nomes da elite. Um havia sido candidato e o outro presidente. Né? Ou seja, comparável. Né? Aí compara o comportamento da classe média. Porque o que as pessoas dizem normalmente é bobagem. É o lixo da imprensa, é o lixo da indústria cultural, não é isso? E as fantasias que a gente cria para a gente mesmo, para legitimar a vida. Né? Agora, o comportamento, não. Qual foi o comportamento da classe média? Saiu aos milhões contra Lula e Dilma, porque estavam botando negro nas universidades. Né? E a classe média não quer isso. É isso que a classe média não quer. Óbvio. Né? E aí, quando teve as malas de Aécio e Temer, todo mundo, né? Você ouvia o cara dizendo, tramando assassinato, a mala para que era e tudo. Quer dizer, a prova ali era óbvia, não é isso? Não saiu nenhum branquinho, bem vestido, gritando histericamente contra a corrupção em lugar nenhum. Num caso, milhões saem. No outro, zero. Entendeu? Obviamente não é a corrupção, claro. Não é isso? Porque em termos de ciências sociais, não aprova isso. Uma prova cabal, inclusive. Né? Porque Quando não é se 1 compara milhão, com a não é situação, milhões inclusive, aqui, de alguns milhares. Bolsonaro, Né? quando se compara também, incluo aí, nesses dois exemplos, a situação de Bolsonaro, da mulher, atual esposa dele, a Michele Bolsonaro, o cheque de Queiroz, R$ 9 mil Exatamente. na conta. Então, qual é a diferença? Eu vou Claro, dizer que um tirou mais, um tirou menos, é a quantidade de claro. dinheiro, não é? Perfeito, perfeito. Ou seja, é uma classe média hipócrita, no fundo. Não tem nenhuma moralidade. Né? O contrário, ela é racista. Né? Porque se não é a corrupção, é isso que a gente tem que pensar. Se não é a corrupção, que diabo é? Que faz com que a classe média vire tropa de choque da elite. E aí, se a gente vai examinar a questão historicamente, quando foi que a classe média saiu? Foi contra Getúlio, foi contra Jango, foi contra Lula e Dilma. Ou seja, os governos estavam incluindo a população mestiça e negra. Então, o que a E classe média contra como, branca não José? quer condições igualitárias para o povo mestiço e negro, entendeu? Então, não só não é um campeão da moralidade, como é um canalha racista. Né? O brasileiro de classe média típico, né? E quem vota em Bolsonaro mostra isso no comportamento, né? É uma classe de racistas canalhas, né? Hipócritas, né? Que revestem isso com a hipocrisia de um moralismo, como a gente provou aqui, não existe. Né? E Bolsonaro é o cara desse racismo. A diferença de Bolsonaro, Robson, é que Bolsonaro vai ser racista também nas classes populares, com a doutrinação evangélica, da banda podre das igrejas evangélicas. Né? O que as igrejas evangélicas fazem? Para conseguir o fiel, ela diz o quê? Tem que montar e dizer que esse fiel é honesto, virtuoso, que ele não se confunde com o delinquente. Quem é o delinquente das classes pobres? É o cara que tem uma pituca de maconha no bolso, entendeu? Não é o cara que está roubando bilhões, entende? No Banco Central,
no Ministério da Fazenda e eliminando futuros, chances de vida para centenas de milhões de pessoas. Esse é o criminoso, obviamente. Não é isso? Aí você tem que criar artificialmente um criminoso, que vai ser um negro, jovem negro, que tem uma pituca de maconha ou que vende uma maconhinha, porque ele não tem nenhuma outra fonte de renda, obviamente. Não é isso? Aí você criminaliza esse cara, não é? Isso é racismo. O afeto é racista. Porque todo brasileiro de classe popular sabe que quem morre na mão da polícia é o negro, é a juventude negra. Então é o racismo que explica. Bolsonaro, tanto o apoio da classe média, quanto o apoio dos evangélicos e pobres. Gessé, e uma outra pergunta que lhe faço nesse contexto, nós vemos que a política que foi implementada no Chile, a política econômica, gerou uma grande convulsão social, mais recentemente, né? Uma manifestação muito pesada, muito forte contra o governo, e isso provocou já mudanças na política econômica. No Brasil se faz a mesma coisa, mas não se observa um movimento em contrário, né? Muita gente, inclusive, bate palmo para tudo isso. Quando você vai para os Estados Unidos com aquele movimento antirracista, diante de casos estúpidos, escabrosos que acontecem contra os negros lá, você vê a manifestação dos negros indo para as ruas e dando fortes respostas também. E isso é democracia, se a gente considerar a democracia no seu sentido original e mais amplo. Não é? Democracia é conflito. Democracia considera esses movimentos sociais disruptivos também. E aí se deram as grandes conquistas da história da humanidade. Mas eu pergunto, por que isso não acontece no Brasil se temos essas duas situações também? Exato. Isso tem a ver com o fato, eu acho, né? Não só de uma contínua repressão das classes populares, obviamente. As classes populares foram tratadas na bala, então, são ainda, não é isso? Né? Mas tem também uma deficiência da esquerda. Né? A esquerda brasileira é uma esquerda montada em cima dessas ideias absurdas e ridículas da direita, que a gente acabou de criticar aqui, ou seja, uma esquerda moralista, né? De classe média, que não entende a cabeça do pobre, etc., também, né? E que usa esse mesmo elemento, quer dizer, essas ideias de Sérgio Buarque, Raimundo Fábio, são até hoje, ou eram até muito pouco tempo atrás, festejadas na esquerda, como se tivesse alguma validade, entende? Não é isso? Quer dizer, ideias que humilham, ideias que desempregam, ideias que desempoderam e tal, né? Eram as ideias da própria esquerda. A esquerda nunca mobilizou as classes populares, né? Nunca explicou, nunca restituiu a inteligência roubada dessas classes, etc. Ou seja, nunca assumiu uma postura efetivamente de resistência, né? Sempre fez o quê? Uma espécie de compromisso fácil com as elites, né? Entende? E o que isso explica o quê? A extrema fragilidade desse tipo de política entre nós, né? Isso explica, para finalizar, a professora Tânia Bacelar, da Universidade Federal de Pernambuco, certa vez disse que, por exemplo, Dilma caiu porque ela desfez o pacto que Lula construiu com as elites econômicas, financeiras, etc. Concorda com isso, professor? Essa é a tese central do meu livro de 2016, da radiografia do golpe, exatamente. Da radiografia do golpe. Né? Quer dizer, ou seja, Dilma denunciou, de algum modo, esse acordo, quis cortar os juros pela metade, não só os juros, ela quis também diminuir a taxa de lucro das parcerias público-privadas, que é a grande mamata dessa elite, né, de ladrão que nós temos, ou seja, o Estado faz a estrada, não é isso? Aí vem um cara, não é isso? E diz, não, eu vou agora cobrar, né? E vai cobrar muito caro, porque os preços são comparativamente muito caros e tal, né? De uma estrada que eu não construí, né? Eu estou prometendo que eu vou fazer os concertinhos aqui, claro, você pega ali 10 ou 20% do que você ganha para manter a estrada de algum modo funcionando. Esse é o modelo das parcerias público-privadas entre nós. É a mamata, é o roubo, é essa pequena elite fazendo o povo inteiro de imbecil. Inclusive a classe média que apoia essa elite por razões racistas. Né? Isso que a gente tem que deixar muito claro. Percebe? Não? Perfeito.
Professor, e para finalizar, diante de tudo isso, dá para ter esperança no Brasil? Dá para ter esperança que essa parte do povo acorde, que parte da classe média e demais setores acordem para tudo isso que a gente vive? Bem, aí resta a gente ter confiança nisso, o otimismo, né, de alguma maneira, né? Obviamente, fazer o que a gente pode em cada um dos espaços em que a gente tem alguma forma de voz, de influência, etc., né? Dizer a verdade, que é uma coisa que nunca se diz entre nós, né? As pessoas ficam, né, entrando em acordos, compromissos, não sei o que e tal. Eu acho que a gente precisa acabar com esse tipo de coisa, né? E precisa mobilizar e restituir a inteligência do povo, né? E eu não vejo ninguém fazendo isso. Os partidos, inclusive de esquerda, estão pensando em eleição, estão pensando na reprodução da própria estrutura, etc. Mas o que estão fazendo, né? Entendeu? Para restituir a inteligência roubada desse povo. Essa é a Qual é grande o questão. caminho e o instrumento para isso? O instrumento é sempre esse: mobilização popular. Né? Nós não somos abelhas, não é isso? A gente precisa ter ideias, não é isso? Né? Precisa ter a crítica dessas ideias dominantes, que é o que a esquerda, inclusive, né, sempre tomou na cabeça todas as vezes por conta disso, né? Que entra nesse tipo de compromisso, não consegue pensar de um outro modo. Quer dizer, obviamente, o meu trabalho é um esforço para mostrar como isso tudo pode ser pensado de um outro modo. Né? Entende que você tem que restituir a inteligência desse povo, porque o que esse pessoal recebe é Globo, o WhatsApp de Bolsonaro e as fake news, etc. Né? Então, de que modo esse pessoal vai poder se defender? Né? Entende? Você tem que criar, né, uma rede popular que restitua a inteligência roubada do povo brasileiro. Esse é o assunto principal. Nenhum outro tema é tão importante quanto esse. Né? Ok, eu quero agradecer a participação do professor, que inclusive tem livre docência, professor Gessé Souza, sociólogo, cientista político, né, que tem essa visão que transpassa o conhecimento de diversas outras áreas, sobretudo nas ciências humanas, né? Agradeço, professor, sua participação e eu deixo o momento final para suas despedidas junto a todos aqueles que nos ouvem nesse momento, né? Dá até para responder, né? De repente, fazer um ping-pong com uma pinceladazinha aí na sua resposta final sobre a tolice da inteligência brasileira, né? Exato, né? Exatamente isso. Quer dizer, a gente teve o que eu acho importante quer dizer, exatamente isso, que a gente repense, né? Que a gente se veja de um outro modo, né? Porque a modificação da forma como a gente pensa, o nosso comportamento, isso as pessoas normalmente esquecem disso, né, Robson? O nosso comportamento é determinado por ideias, né? A gente não percebe isso, porque essas ideias estão naturalizadas já na gente, não é isso? Então, se comporta de acordo com o que o opressor quer, né? Mas, como eu disse, a gente não é abelha, a gente não tem um DNA que vai dizer como o nosso comportamento é. O nosso comportamento só é montado a partir de ideias. Né? Então, as ideias são as primeiras coisas que a gente tem que criticar e montar. A partir de novas ideias, a gente já se comporta de um outro modo. Né? E aí, para finalizar, eu queria só deixar o meu abraço a você, Robson. Fiquei muito contente de conhecê-lo. Né? E deixar um abraço também para o nosso público, né? Especialmente o público nordestino, eu sou nordestino, né? E fica aí o meu abraço e os meus melhores cumprimentos aí aos nossos amigos internautas. Muito obrigado, professor Gessé Souza, pela sua participação no Espaço Cidadão e seja sempre bem-vindo.